Olá, pessoal. Vou mostrar para vocês uma série de TCCs defendidos aqui na Universidade Estadual de Londrina, no curso de fisioterapia, por um dos meus orientandos, sobre fisioterapia aquática. Espero que vocês aproveitem e vejam os estudos que nós estamos desenvolvendo aqui. Gostaríamos de agradecer a presença de todos, primeiramente a Camila e os seus familiares e os seus amigos. Agradecer também a composição da banca, a professora doutora Josilaine Marcelino Dias, da Universidade do Estado do Mato Grosso do Sul, a professora Mariana Felipe Silva, também professora aqui da UEL e de outras faculdades. As duas são ex-alunas, são egressas da graduação da UEL e do mestrado e doutorado também da UEL, e é um grande prazer tê-las para a gente fazer a avaliação do trabalho de TCC obrigatório do quarto ano da discente Camila Gonçalves Miranda, juntamente com a sua orientadora, a Eduarda Rilli dos Santos. Então, hoje vou apresentar o meu trabalho de conclusão de curso intitulado Efeito dos exercícios aquáticos sobre a função física no tratamento pós-operatório de cirurgia de coluna. Relato de caso com valores de predição. A dor lombar é definida pela sensação dolorosa presente entre a 12ª costela e pregas glúteas inferiores, que pode estar acompanhada ou não de dor irradiada para os membros inferiores. Nós podemos dividi-la em dois tipos. A inespecífica, quando não há uma causa explícita para a presença de dor permanente, e a específica, onde a fonte não susceptível ela está relacionada a alterações na coluna vertebral, como a estenose espinhal lombar, que é definida pela redução do canal vertebral, dos forames neurais ou recessos laterais, e é considerada a principal disfunção degenerativa associada ao envelhecimento. Sintomas como parestesia, redução de força muscular, dor lombar, inicialmente, eles são frequentes, mas com o avanço do quadro, eles se tornam persistentes até que os pacientes apresentem algum grau de restrição em suas atividades de vida diária. O tratamento conservador abrange diversas medidas terapêuticas, incluindo o tratamento farmacológico e o fisioterapêutico, que busca retardar a evolução, reduzir os sintomas e prevenir as complicações relacionadas ao quadro clínico. Apesar disso, o tratamento cirúrgico é indicado em 3 situações. Quando há uma falha do tratamento conservador, em caso de agudização grave com alteração sensorial e motora, e mediante aumento gradual da claudicação neurogênica. Os exercícios aquáticos eles têm sido frequentemente utilizados como uma opção terapêutica para os pacientes que apresentam alguma disfunção musculoesquelética como a dor lombar. Devido à mecânica de fluidos, que torna esse meio um meio favorável para a realização de exercícios que possivelmente seriam difíceis de serem realizados no solo. Ao submergir o corpo na água, há uma redução do impacto articular, que favorece a realização de exercícios com uma maior amplitude de movimento e menor sensação de dor. Além disso, a pressão constante exercida em qualquer parte do corpo submerso, por meio da pressão hidrostática, provoca uma compressão dos vasos sanguíneos, que leva ao aumento do retorno venoso e consequente redução de edema. E fornece estímulos proprioceptivos. Os efeitos fisiológicos provenientes da temperatura da água promovem uma redução da dor, diminuição dos espaços musculares e relaxamento de tecidos moles. Este estudo buscou comparar a ativação muscular, intensidade de exercício, percepção de esforço e dor em pacientes com e sem dor lombar crônica, que realizaram exercícios tanto na água quanto no solo. Esse estudo concluiu que não houve diferenças com significância entre os grupos, mas sim entre os ambientes, onde a ativação muscular na água foi semelhante ao solo em 71% dos exercícios. A frequência cardíaca foi maior em solo, assim como a dor, ela foi relatada 2 vezes mais nos exercícios terrestres. E a percepção de intensidade de esforço variou conforme os ambientes, dependendo dos exercícios. Assim, esse estudo concluiu que os exercícios aquáticos produzem ativação muscular, intensidade e esforço suficiente, e por isso ele não deve ser considerado menos eficaz do que o exercício em solo na ativação muscular do tronco e glúteo.
Com isso, esse estudo buscou avaliar e prever os resultados apresentados no desfecho de função física, utilizando análise de séries temporais. Para isso, foi elaborada a seguinte pergunta: é possível prever se um paciente com dor lombar crônica melhora a funcionalidade após a realização de um programa de exercícios aquáticos exclusivos com duração de 12 semanas? Trata-se, então, de um estudo descritivo com duração de 12 semanas em um paciente submetido a laminectomia lombar, que assinou o termo de consentimento livre, esclarecido, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa pela Universidade. A avaliação ocorreu no Laboratório de Biomecânica e Epidemiologia Clínica e as intervenções no Centro de Fisioterapia Aquática, ambos aqui no HU. O participante era do sexo feminino, com 63 anos, do lar, com índice de 30,06 kg por metro quadrado, com diagnóstico clínico de espondiloartrose lombar e estenose do canal vertebral, em um pós-operatório tardio de 4 meses, de laminectomia lombar dos segmentos L3 a L5, que, no seu dia a dia, realizava trabalho doméstico pesado, exercícios físicos como musculação e posturas inadequadas durante os afazeres do lar. A sua queixa principal era lombalgia e parestesia em membros inferiores. Bom, o contato inicial com a paciente ocorreu 4 meses após a alta hospitalar, onde foi realizada uma avaliação contendo dados pessoais, anamnese, exame físico, testes específicos e aplicação do questionário. Uma semana depois, deu-se início no tratamento da água, onde foram realizadas 24 sessões com a aplicação de um questionário a cada semana, totalizando 12 questionários. Ao final da intervenção, foi realizada uma reavaliação. O questionário de incapacidade Rogan-Norris foi utilizado para avaliar a função física. Esse questionário é composto por 24 situações diárias que estariam possivelmente comprometidas pela dor lombar. Essas situações elas podem ser pontuadas em 0 ou 1, onde 0 é a situação onde o paciente não representa ele naquele momento, e 1, as quais o paciente concorda. A pontuação final do questionário corresponde à soma dessas situações e pode variar de 0 a 24, onde 0 é sem nenhum comprometimento e 24 o comprometimento máximo da função física. Para este questionário, foi delimitada a pontuação 14 como ponto de corte, onde os pacientes que atingem um score acima deste número apresentam algum grau de incapacidade. Além disso, a redução de 5 pontos implica na menor mudança clinicamente importante nesse desfecho. Para os testes específicos, foram realizados o teste de flexão anterior e lateral de tronco, o LASEG, SLAMP, Patrick Faber, compressão e descompressão sacroiliaca. Com relação às intervenções, elas eram divididas em 5 momentos, onde iniciávamos com o aquecimento, com marcha frontal de dissociação, marcha lateral, e seguíamos para os alongamentos, com o de tríceps sural e de cadeia posterior. Partíamos para o exercício aeróbio na bicicleta e iniciávamos os exercícios ativos. Aqui é um exemplo de resistido de quadrantes para flexores e abdutores de quadril, onde iniciamos com 100 resistências e foram progredidas a cada semana, de acordo com a resposta da paciente. Realizávamos mobilidade de tronco, ativação muscular de tronco, usando resistência nos membros inferiores, buscando o controle do tronco. Mobilidade lombopélvica. Esse é um exercício também para o controle de tronco, utilizando o ponto 8 do Halloween. Exercícios resistidos manuais para abdutores de quadril. Padrões 207, 208 e 210 do Vargas de tronco. Exercícios abdominais, isso mais ao final do tratamento. E também elevação pélvica. A gente finalizava com a terapia na região lombar, no decúbito horizontal. Os dados do questionário de função física foram analisados utilizando o Simulation Modeling Analysis, e baseado no método Bootstrapping ou da amostragem, ele calcula uma amostra gerada aleatoriamente de 5.000 casos, baseada em uma amostra inicial. Ele também reduz os erros do tipo 1
que ocorre quando concluímos que há um efeito de intervenção, quando na verdade não há, detecta pequenos tamanhos de efeito e alcança um poder de 80%. Isso significa que a análise ela tem boa capacidade de detectar mudanças reais na função física. A correlação entre função física e tempo de intervenção foi analisada utilizando o coeficiente de correlação de Pearson e a inclinação da curva. A análise ela depende de um lag que divide a série em duas fases. A fase pré-intervenção, na qual o paciente responde ao questionário 5 vezes antes de iniciar o tratamento, com intervalo de 24 horas entre eles, e sem realizar nenhum tipo de intervenção. E a fase de intervenção, onde é aplicado um questionário a cada semana até o fim do tratamento. Essa é a figura que mostra os resultados do SMA da paciente ao longo das semanas. E aqui nós podemos ver que ela, na fase pré, ela apresentou uma média de 12,4 e na fase pós, ela apresentou uma média de 13,3 e representa um aumento de 7,26%, que não é o esperado para este questionário. Mas nós podemos ver que da 7ª à 10ª semana, ela apresentou uma estabilidade da pontuação, que é inclusive abaixo do ponto de corte estabelecido pelo questionário. E na penúltima sessão, quando comparamos com o valor da primeira sessão, ela atingiu a diferença mínima clinicamente importante nesse desfecho. No entanto, na última sessão, ela aumentou a pontuação devido a fatores externos da paciente. Com isso, os dados da análise revelaram uma autocorrelação de 0,34. Isso significa que as fases pré e pós se comportam de maneira semelhante. Com um R de 0,36 e um P de 0,29, não sendo estatisticamente significante. Ou seja, não é possível prever os valores da função física ao longo das sessões baseado nos valores pré. Com um slope, ou inclinação da meta, de menos 0,01 e um P de 0,98, que também não é estatisticamente significante, e assim nós não podemos dizer o quanto do questionário se reduziria a cada semana do tratamento. Com relação aos testes específicos, a paciente apresentou uma melhora da flexão anterior de tronco, manutenção da flexão lateral e positivo para todos os testes específicos da coluna e sacroiliaca. O empuxo e a viscosidade da água facilitam a execução de movimentos e permitem a realização de exercícios voltados para a estabilização lombo-pélvica e do quadril, assim como de resistência muscular e coordenação por se tratar de um ambiente dinâmico. Estes benefícios estão concordando com o estudo de Baiana Beata e colaboradores, os quais eles mostraram que os pacientes com dor lombar submetidos a um programa de exercícios aquáticos apresentaram não somente melhora da dor, mas também da sua função, da aptidão física, com consequente aumento da qualidade de vida. Este é um estudo recente realizado pelo nosso grupo, que também realizou o SMA comparando os exercícios aquáticos com o Kotsuban Sway, o qual demonstrou diferença clinicamente significante na diferença mínima clinicamente importante da função física, revelando, então, uma melhora relevante na função física do paciente do estudo. Assim como esses dois estudos citados, o maior de colaboradores demonstraram os efeitos dos exercícios aquáticos em pacientes com estenose espinhal lombar, na melhora da dor e aumento da função física. No entanto, a gente sabe que na vida real, os fatores externos influenciam fortemente os resultados dos pacientes, que neste caso foram a obesidade, os hábitos ergonômicos inadequados da paciente, associado ao esforço físico excessivo, a baixa escolaridade que dificulta a interpretação dos questionários, as orientações de exercícios e os fatores emocionais e psíquicos atrelados ao tratamento que a paciente apresentou. Esses fatores emocionais estão em concordância com o estudo de Mirza e Clapton, que identificaram a ansiedade como o distúrbio psicológico mais frequente entre os pacientes com lombalgia, sugerindo que este sintoma influencia o surgimento, a intensidade, a persistência e o agravamento da dor. Por isso, é importante que nesses pacientes haja uma abordagem multiprofissional para que os efeitos dos exercícios aquáticos sejam potencializados, uma vez que serão considerados não somente os aspectos físicos, mas também emocionais, psíquicos e sociais envolvidos no processo de recuperação destes pacientes.
Alguns fatores foram tidos como limitantes nesse estudo, como as atividades de vida diária da paciente não controladas, os problemas psicológicos e emocionais, ausência por questões de saúde e baixa escolaridade. Assim, os efeitos dos exercícios aquáticos em indivíduo com dor lombar crônica, submetido à lâmina 4 sessões, e após a aplicação de uma análise de 6 temporais, não foi possível predizer os valores da função ao longo das sessões. Ainda, a mínima mudança clinicamente importante não foi encontrada. E como uma mensagem final, eu retorno para esse slide dizendo que, na vida real, nós encontramos pacientes com todas essas questões. E nós sabemos que, no tratamento, na recuperação, o paciente ele é o protagonista. Nós ajudamos, nós orientamos, mas ele é o principal responsável pela sua melhora. E uma vez que apresenta tudo isso, é difícil uma análise estatística realmente mostrar valores positivos. Mas nós, por mais que a gente tenha realizado uma análise, uma avaliação sistematizada, um bom tratamento, nós podemos ver a melhora dela na qualidade de vida e em sua funcionalidade no decorrer das semanas. Obrigada.